esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando hoje o 4º domingo do tempo santo do Advento. Estamos às portas do Natal de Nosso Senhor. Estamos às portas da comemoração do nascimento do Filho de Deus. Hoje, a igreja chama Jesus de chave de Davi. Ó chave de Davi, vinde libertar-nos. Ó chave de Davi, vinde resgatar-nos. E por que essa saudação? Porque a igreja, ela ao longo de sua história, enraizada na tradição de Israel,
se enxerga, se identifica, tem consciência que é a herdeira do povo de Deus. A igreja tem consciência que ela é de verdade a herdeira de todas as promessas deixadas por Deus desde o Antigo Testamento. Toda a caminhada do povo do Antigo Testamento foi uma preparação para o fenômeno que nós conhecemos, Jesus, a encarnação de Deus, Deus que se faz homem, assume a nossa condição para nos elevar à sua condição divina, sem nos fazer deuses. Observem que esse evangelho que nós hoje escutamos, ele já fora pregado, celebrado esse ano, no dia 25 de março, há 9 meses atrás, quando a igreja comemorou a anunciação do Senhor. E hoje esse texto volta para refrescar a nossa memória. Só que mais importante que o texto santo do Evangelho é essa primeira leitura do segundo livro de Samuel. Texto esse, episódio esse, vivido pelo ano 1000 antes de Cristo. Olha que coisa! 1000 anos antes da encarnação do Verbo, Deus prometeu. E esse dado é importante para nós, porque em meio ao mundo que nós vivemos, tão imediatista, que quer as respostas de um modo tão rápido, nós vemos que a igreja continua ainda a esperar a volta do seu Senhor. 2000 anos se passaram, mas a igreja tem consciência que o tempo é de Deus, não é do homem. Para vocês terem uma noção, a promessa de Deus a Abraão, que ele seria pai de uma numerosa multidão, se deu lá pelo ano 1900, antes da encarnação do Verbo. 1000 anos depois, o Senhor promete isso que nós iremos meditar agora. Ele veio 1000 anos depois, e há 2000 anos depois, agora, nós ainda continuamos esperando, aclamando e dizendo: vem, Senhor Jesus, vinde nos salvar. É o homem infinito diante de Deus infinito. É o homem temporal diante de Deus atemporal. É o homem no seu tempo cronos, é Deus no seu tempo kairos. Ou seja, o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos que passou, já nos diz com tanta dignidade o autor sagrado do Antigo Testamento. Só que vejam bem, aqui nessa profecia, o autor sagrado assim nos diz: Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Olha a situação. Davi, o rei aqui, já estava instalado em sua casa. Já estava vivendo em um palácio de cedro grandioso. E a tenda de Deus, Deus nosso Senhor, ainda morava em uma tenda. Deus habitava em uma tenda. E Davi, ali num ímpeto, diz: como é que pode? Eu que sou enviado de Deus, moro em um palácio. A arca de Deus está numa tenda? Não. Vamos construir o lugar de Deus. É a partir daqui
que a igreja percebe que onde Deus está presente, o lugar deve ser formoso, grandioso, respeitoso, porque é a morada de Deus, é o lugar de Deus, é o lugar onde o homem se encontra com Deus, é o lugar onde Deus fala ao coração do homem. E aqui, Natã responde ao rei: vai e faze tudo o que diz teu coração, pois o Senhor está contigo. Davi vai, começa a organizar, a preparar, mas em meio àquilo tudo ali, o que é que acontece? Deus vê com bondade, com benevolência a atitude de Davi, e Deus vai prometer. Olha que coisa bela, que coisa santa, que coisa bonita. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Ele será para mim, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. O que é isso que Deus promete a Davi? Que um filho dele haveria de reinar. Quem é esse filho? Biológico, Salomão. Na descendência, Jesus. Lembrem que a genealogia de Cristo nos deixa muito claro que Jesus Cristo é descendente de Davi. E os evangelistas, com dignidade, pegam o texto ali e colocam geração por geração, 14, antes do exílio da Babilônia. E vai nos lembrando que essa profecia se realiza. E o mais engraçado é que, de verdade, não só Jesus vai ser descendente de Davi, mas Jesus vai nascer na própria cidade de Davi, em Belém, que quer dizer casa do pão. Herodes pede para que todos os homens voltem para a sua terra natal, para o recenseamento, e José e Maria vão para Belém, e chegando em Belém, Jesus nasce na terra de Davi, para fazer cumprir essa profecia aqui, 1000 anos antes do nascimento. Vejam que nós estamos hoje vivendo aquilo que nos Atos dos Apóstolos, aqueles anjos ao aparecerem aos apóstolos, eles disseram: ele voltará com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Podem pegar o primeiro capítulo dos Atos, e é ali que nós vivemos hoje. Estamos aqui a esperar a vinda do Senhor, a esperar o Senhor que vem, a esperar o Senhor que vem nos julgar, os vivos e os mortos. Nós cremos, professamos a nossa fé, e em Deus nós esperamos. E olhem que essa profecia aqui ela acontece. E de verdade, biologicamente, Salomão vai levar o reino de Israel ao apogeu, sendo sábio. E é impressionante porque Salomão vai pedir a Deus simplesmente sabedoria, e Deus concede. E o outro filho de Davi, da descendência, vai ser a própria sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E o mais impressionante é porque aqui nós vemos que o tempo de Deus, aos nossos olhos, parece demorar, mas acontece. O tempo de Deus não é o nosso, e muitas vezes nós queremos que Deus venha agir no nosso tempo, e o tempo dele é dele, o nosso é o nosso. E ali o povo de Deus não se faz de rogado,
louva, bendiz e agradece a Deus por tamanho dom, por tamanha dádiva. E é aí que entra o salmo de hoje. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que é que a liturgia de hoje da Santa Mãe Igreja nos quer dizer? Nos quer dizer simplesmente que, verdadeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. E o seu nascimento em nosso meio é um nascimento totalmente miraculoso, luminoso. É um nascimento totalmente estranho à nossa capacidade humana. Como Deus, na sua glória, se faz homem. Como Deus, feito homem, é capaz de morrer. A lógica de Deus nunca é a lógica do homem. Nunca a nossa humanidade, ferida pelo pecado, vai ser capaz de conter, de entender, de compreender todos os desígnios de Deus. Não. É por isso que nós devemos viver enquanto cristãos na providência de Deus. E a grande prova que nós devemos viver muitas vezes sem entender é o que a própria liturgia da igreja hoje no Evangelho nos coloca. Olhem a situação da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Maria recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem, olha que o texto deixa muito claro, há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. José, aqui, descendente de Davi. E o texto continua. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Ou seja, o rebento de Jessé vai surgir de um tronco puro, sem mácula, sem pecado, totalmente dócil à ação de Deus. O anjo entrou onde Maria estava e disse: alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria, se alegre, porque você vem vivendo na graça de Deus. A sua vida é correta. Se alegre, por quê? Porque Deus, o Senhor, está contigo. É uma pena tão grande, minha gente, que nós não vivemos como a bem-aventurada Virgem Maria e não vivemos na graça de Deus e queremos viver do nosso modo e queremos viver do nosso jeito. Maria não tem medo da visita daquele anjo, não é algo estranho a Nossa Senhora, e Maria fica perturbada com as palavras e começa a pensar o significado da saudação, ali sem entender o que é que estava acontecendo, sem compreender o que estava a acontecer. E o anjo, vendo que Maria ali poderia ser tomada de pavor e de medo, o anjo já tranquiliza: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Porque o anjo tranquilizou? Porque ser toda de Deus não deveria causar medo. Olha, minha gente, isso aqui é algo tão sério. Quantas vezes nós vemos na comunidade cristã pessoas que morrem de medo de se converter, que não aceitam, que não querem mudar de vida ou querem mudar de fachada, que têm medo de se converter e se transformar em alguém infeliz. Tem medo de responder com um sim a Deus e não ser feliz. Olha, nunca se ouviu dizer que quem se entregasse a Deus,
que quem fizesse a vontade de Deus, que quem se deixasse guiar por Deus fosse infeliz. A própria felicidade consiste em tomar consciência de que estar a fazer aquilo que Deus quer. E para que o homem está vivo? Para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado na vida do homem, que deve entender e compreender que é caminhando em Deus que ele vai se realizar, que ele vai se completar, que feliz ele será. O anjo propõe ali todo o plano. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha aqui, a mesma profecia do livro de Samuel, a mesma profecia do segundo livro de Samuel. Quando chegar o fim dos teus dias e repousarem com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Ele será filho de Davi. Aqui vocês conseguem entender, quando aquele cego de nascença sabe que é Cristo, aquele cego, um judeu nato, que conhecia, que sabia que o Messias seria filho de Davi, que só o filho de Davi seria capaz de curar, de fazer o coxo andar, de fazer o cego enxergar, de curar todos os tipos de doenças. E ele sabia ali que era o Messias que estava a passar, e grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque ele tem consciência que o Messias é filho de Davi. Tantos ali não entendiam por que filho de Davi, mas ele tinha consciência que era o filho de Davi que haveria de reinar sobre os vivos e os mortos, e tinha um poder sobre toda a vida, tinha a chave da vida nas mãos. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Maria aqui entendeu nesse momento que nela iria se realizar a profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria, naquele momento também, uma judia bem catequizada, temente a Deus, segundo o evangelho apócrifo de São Tiago, ela vivia no templo a cuidar das coisas do Senhor. Maria ali toma consciência de que a profecia que uma virgem conceberia seria ela. Olha que coisa! Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria, como que para confirmar, Maria pergunta ao anjo: mas como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Ó Maria, tu és a virgem de Sião, tu és a filha de Sião, a escolhida por Deus desde toda a eternidade. Ó Maria, nos alegra ter consciência de que a tua condição é igual à nossa, que muitas vezes não entendemos os planos de Deus, mas na obediência esperamos acontecer nas nossas vidas aquilo que o Senhor, o bom Deus, prometeu. Essa é uma alegria que deve brotar nos nossos corações. Não entendemos, mas aceitamos. Não compreendemos, mas esperamos. Essa é a virgem que sabe ouvir. Não a mulher qualquer, como dizem os protestantes, mas a mãe do Senhor, preparada por Ele, escolhida desde sempre, para ser para nós o grande exemplo de santidade, o grande incentivo para vivermos e permanecermos em Deus todos os dias das nossas vidas. Ó meus irmãos, não se converte quem de verdade tem um coração duro.
Não se converte quem não é dócil a nosso Senhor. É impossível não ter o coração flamejando de alegria ao sabermos que o Senhor, o bom Deus, escreve certo com linhas certas. Deus é assim. Só que o tempo dele não é o nosso. Só que a razão dele nós não conhecemos ainda. E aqui o anjo diz: o Espírito, Maria, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Observem que aquilo que nós hoje vivemos na igreja não é nada diferente do Evangelho. Nós só temos o Evangelho aqui mais clareado e vivemos com um discernimento muito maior que Nossa Senhora, São José, os apóstolos, porque o Espírito Santo, nesses 2000 anos de igreja, nos foi revelando, nos foi catequizando, nos foi mostrando os planos de Deus. E infelizmente eles não tiveram esse conhecimento que nós hoje temos. E aqui é muito claro para nós que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Não temos dúvidas, não pode brotar essa dúvida nos nossos corações. É uma pena tão grande que muitas vezes algumas pessoas, ao invés de acreditar na ressurreição, creem na reencarnação. Tolos, insanos. É uma pena tão grande que tantos e tantos estão aí perdidos no mundo, sem enxergar em Jesus Cristo de verdade a divindade. Ele, Filho de Deus, Ele, Deus feito homem, a nos salvar. É uma pena tão grande que tantos de nós dentro da igreja brincamos muitas vezes com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com as nossas próprias vidas. É uma pena tão grande que muitas pessoas não conseguem olhar a vida com o olhar divino. E vejam que aqui não só Maria vai ser escolhida, mas Deus vai provar que Ele é capaz de fazer uma virgem engravidar sem deitar com homem nenhum. Quando Ele prova que a plenitude dos tempos de verdade chegou, quando Ele faz de uma anciã estéril a mãe de Elias. Quem? Isabel, a mãe de João, que é Elias. Antes do Messias devia vir Elias, e o Elias veio, e João Batista veio ali com todo o rigorismo da lei, mostrando que para servir a Jesus Cristo se deve romper com o mundo, viver no mundo sem ser do mundo. João Batista veio com todo o rigorismo ali a nos dizer que quem quer ser de Deus deve de verdade quebrar os grilhões da escravidão. E eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil lutar contra o pecado. Muitas vezes a nossa consciência errada, a nossa consciência mal formada ou a nossa consciência laxa, muitas vezes, meus irmãos, nos faz ver certo aquilo que é errado, e nos faz ver como bênção aquilo que clama aos céus. E não estamos livres disso, não. Todos nós. Basta a gente brincar um pouco, basta de verdade a gente bobear um pouco, e a gente já está se desviando do caminho. É uma pena tão grande que nesse ano de 2020, tantos católicos que estavam a viver a fé com dignidade se perderam em meio ao mundo. É uma pena tão grande que tantos que estavam com o coração começando a arder pelo Senhor deixaram o coração esfriar.
permitiram se distanciar do Senhor. Isso é uma pena tão grande. Por quê? Porque é isso que o demônio quer. Porque é isso que Satanás quer. Que sejamos tíbios, que sejamos de verdade frios na fé. Ele quer que nós trilhemos o nosso caminho de acordo com as nossas escolhas. Mas é preciso trilhar o caminho de Deus de acordo com as escolhas que Deus faz para nós. Olha, Maria, poderia ter dado um não. E vejam que aqui o anjo dá autoridade àquele sinal. Isabel, tu aparenta conceber um filho na velhice. E não foi agora não, já é o 6º mês. Deus já vem agindo, Maria, na vida dela. E aquele nascimento vai causar um burburinho muito grande, porque todo mundo vai achar estranho como é que uma anciã engravida. E o anjo ainda diz, sabe por que, Maria, tudo isso? Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não foi impossível Deus engravidar uma virgem sem conhecer homem algum. Não foi impossível Deus fazer uma estéril engravidar. Não foi impossível Deus ressuscitar aquele corpo mortal para a glória. Não foi impossível o Espírito Santo de Deus fazer os apóstolos pregarem em todos os idiomas que não conheciam. Não é impossível Deus curar a ferida do teu coração, a chaga que você vem carregando. Não é impossível Deus nosso Senhor de verdade resolver os teus problemas. Não. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que nos falta é fé. O que nos falta é compromisso. O que nos falta de verdade é abertura do coração para permitir que Deus, o Senhor, possa de verdade agir em nosso meio. Olha, minha gente, se existe uma pessoa que não duvida das verdades católicas, sou eu. Não duvido. E na hora que algo novo eu venho a descobrir que não me convenço, eu fico ali martelando até ter total clareza a respeito do que a igreja nos quer dizer. Eu creio totalmente que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja fundada por Jesus. Porque se assim não fosse, essa igreja teria chegado ao seu término. Tantos e tantos lobos ferozes a atacar a igreja de Jesus. Nós já tivemos caso nesse tempo de pandemia de igrejas onde policiais foram proibir a missa, de se colocar viatura na frente da igreja para que não se entrasse mais do que a quantidade de pessoas. Já tivemos casos de um padre, se não me engano, na Paraíba, ter sido preso simplesmente porque mudou a cor do cruzeiro na frente da matriz e o cruzeiro da própria igreja. E tantos atos de vandalismo que vocês conhecem. E por que tudo isso? Porque é o lobo feroz do demônio querendo destruir a igreja de nosso Senhor, porque sabe que é a partir daqui que a força vem de verdade resolver todos os problemas da humanidade. É a partir daqui, da Eucaristia celebrada, que nós conseguimos dissipar as trevas do mundo. É a partir daqui, do ambão, da palavra, do púlpito do Senhor, que as verdades são reveladas, que a nossa consciência vai se formando, para que não caiamos no abismo do inferno, mas sejamos elevados à glória de Deus. Mas Deus nada poderá fazer se você não aceitá-lo como o Senhor das vossas vidas. O final do ano está chegando.
Mais 11 dias e o ano chegará ao fim. Entra ano, passa ano, e você vai continuar levando a vida medíocre do mesmo jeito, sem levar a sério a vida de oração, sendo totalmente irresponsável com a Eucaristia na Santa Igreja, vivendo em meio ao mundo como um pagão, se comportando lá fora pior que aqueles que não conhecem Jesus, estando dentro da igreja, mas não tendo compromisso e responsabilidade com nada daquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um leitor da liturgia, você deve amar a palavra de Deus, mas é um leitor na meia boca, que nunca abre a Bíblia em casa para ler. Eu tenho certeza que tem leitor aqui que nunca leu a palavra de Deus em casa. Se você é ministro da Eucaristia, é chamado a primeiro receber os efeitos da Eucaristia na tua própria vida, no teu coração. Um ministro da Eucaristia deveria ser de verdade um mendigo eucarístico. Chega até a ser um crime um ministro da Eucaristia ficar um domingo sem comungar Jesus. Se uma pessoa é chamada a louvar a Deus com um salmo, deve ser alguém que de verdade entendeu o que é salmodiar e não cantarolar. E sem contar aqueles que são chamados por Deus desde menininhos a servirem o altar do Senhor, onde que muitas vezes o empecilho são os pais dos filhos caminharem na graça de Deus. Ó meus irmãos, é impossível que entre ano, passe ano, e a gente continue com a cabeça pequena, cabeça de pagão batizado, que só é cristão na hora das necessidades, e na hora da bonança se transforma com um grande pagão. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a bem-aventurada Virgem Maria hoje, ela aqui de verdade nos dá um tapa nas nossas caras, quando ela responde: eis aqui a serva do Senhor, ecce ancilla Domine, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Senhor, é a tua palavra que tem peso nas minhas escolhas, é a tua palavra, Senhor, que tem peso na minha vida. E aí eu te questiono assim: qual o peso da palavra de Deus na tua vida hoje? Qual o peso da palavra de Deus na tua vida hoje? Que compromisso você tem com a palavra? Não é só, minha gente, e unicamente se dizer cristão. É preciso lutar contra as forças infernais que estão aí fora, em meio ao mundo, a querer destruir o Evangelho, a querer desacreditar a Eucaristia. São Pedro já tão bem nos diz na sua carta: o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, procurando a quem destruir. Sim, mas é preciso que nós cristãos tomemos consciência que as nossas idas devem ser de verdade conduzidas por Deus. A nossa força, o nosso amor, a nossa dedicação deve ser toda a Deus. Olha o que Paulo escreve à comunidade dos romanos hoje: irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado,
mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Sim, a obediência da fé. É preciso sermos obedientes a Deus. É preciso sermos ovelhas e não cabritos. A ovelha é dócil, o cabrito fica pulando. É preciso de verdade sermos dóceis àquilo que Deus nos pede. Sabe por quê, meus queridos? Porque no final de nossa história, nós estaremos face a face com Deus e haveremos de prestar contas a Deus sobre tudo aquilo que de bom nós fizemos, sobre tudo aquilo que de mal também fizemos, também sobre o que de bom deixamos de fazer, e também sobre as vezes em que preguiça nós tivemos de nos assumirmos como cristãos. A alma pura, a alma santa, a alma dócil, obediente à fé, é aquela que canta assim: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Veja que coisa, o amor é garantido para sempre. Que Deus, o Senhor da vida, escute sempre os rogos da bem-aventurada Virgem Maria por cada um de nós, para que sejamos livres das garras do predador, que está o tempo todo a querer nos destruir. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da defesa, Senhora do ó, Senhora da expectação, Mãe do amparo, seja de verdade a nossa advogada diante de Deus, a interceder por nós agora e também um dia na hora da nossa morte, para que os céus nós possamos chegar e lá permanecer, contemplando o amor dos amores, a beleza das belezas, contemplando a glória de Deus e, quem sabe, comparando aquilo que a gente está vivendo naquele momento lá com aquilo que aqui nesse altar, apesar das nossas infidelidades, apesar das nossas misérias, aqui lutamos todos os dias para viver. Eu desejo a todos vocês um santo, um gratificante Natal, que de verdade nós possamos nos preparar ao longo de toda essa semana para vivermos dignamente o Natal do Senhor. Não brinque não, e escute o apelo da igreja, para que você tenha compromisso com ela, para que você tenha compromisso com ela, com o Evangelho, com a Eucaristia, e assim possa chegar aos céus. Ninguém no mundo tem uma voz tão acertada a nos conduzir para os céus, senão essa igreja fundada por Ele, que Ele com o Espírito Santo de Deus a conduz até a glória. Amém.